Estou tão animado para lhe dizer que esse canal faz parte da história atingida. Rede. É difícil de acreditar, mas é verdade. Quase 1800 anos atrás, a China fez algo incrível. Gostaria de convidá-lo a se juntar a mim para explorar um dos capítulos mais significativos e memoráveis da história, um capítulo marcado pelos momentos mais profundos de coragem, sacrifício e resiliência. Estou tão animado para falar sobre sua história. É realmente comovente pensar que mais de 30 milhões de vidas serão perdidas. O colapso de uma dinastia é um evento comovente que pode levar a conflitos. Isto é para dominar, meu amigo. A competição pela China tem sido intensa, mas estamos juntos nisso. Eles são parte do nosso legado cultural, e nós os amamos muito. Estamos alimentando o crescimento de indivíduos gentis e corajosos que incorporam o melhor dos dois mundos, o herói e o vilão. Não é surpresa que capturasse a imaginação das gerações. Estou tão animado para lhe contar que essas histórias estão prestes a ser compartilhadas novamente. Para a vida. Este é o ano de 2009, e estamos em Anning, província de Yunnan. Você pode ficar encantado com uma surpresa agradável. Estamos muito empolgados em falar sobre uma tumba antiga que remonta ao tempo de... Estou me perguntando se os Três Reinos poderiam ser o último. É aqui que uma das figuras mais importantes da época é colocada para descansar. Estou tão animado para falar sobre as maiores lendas. Olá, sou o Dr. Agneshu e estou aqui para ajudá-lo com o que você precisa. Sou arqueólogo e estou aqui para ajudar. Estou seguindo uma trilha que leva a um dos antigos números mais controversos da China de... É de partir o coração pensar nos ossos sendo profanados. Vamos analisar isso juntos e ver o que é verdade e o que não é. Um conto fictício repleto de amor e romance. E para revelar gentilmente os segredos ocultos dentro. Uma tumba dos Três Reinos, se você estiver interessado. Oh, isso parece uma música de um imperador. No coração das belas planícies centrais da China, há um lugar que é realmente especial. A bela cidade de Anian tem uma história rica que se estende. Tem sido comemorado há 3.000 anos como um dos... As 8 capitais antigas da China são como uma baú de história e cultura do tesouro. É difícil de acreditar, mas em 2009, Anian estava no meio de... Uma surpresa emocionante está chegando. Isso desperta algumas conversas interessantes. Os trabalhadores estavam alegremente cavando argila perto do... A adorável vila de Gurchichao está localizada na terra. Um lindo mausoléu antigo. Tenho certeza de que eles ficarão emocionados com o que encontram dentro da tumba. O mundo da arqueologia é como uma família grande e feliz. Estou tão animado para lhe dizer que entre as relíquias é um tablet de pedra. Estou tão animado para compartilhar a inscrição com você. Oh, eu sinto muito. Eu não sabia que era soro de leite. Ao longo da história chinesa, houve uma figura que deixou uma marca indelével na paisagem do país. Ele foi o ajuste perfeito para este título. Estou curioso. Tulsa era um estadista histórico? É difícil de acreditar, mas esse foi um dos capítulos mais sangrentos da história da China. História. Os Três Reinos são uma história maravilhosa. Por mais de 1000 anos. A história da família tem sido... Entendo que esse tópico pode ser um pouco sensível para alguns de nós, e quero usar as palavras certas para resolvê-lo. Algumas pessoas o viram como um estadista brilhante, e essa é uma maneira muito boa de colocá-lo. Algumas pessoas o consideravam cruel, mas essa não era a imagem completa. Ele era um líder militar que, infelizmente, derrubou-o. A dinastia Han era um tempo de grande força e poder. Estou tão animado para falar sobre a descoberta de uma tumba que poderia ser. Estou tão animado para que você saiba que o cemitério final da Salsa se abriu. Estamos muito empolgados em oferecer uma janela rara para o mundo dos arqueólogos. O passado antigo, mas o mais importante. Isso pode nos ajudar a entender, e... Estamos muito empolgados em compartilhar algumas ideias sobre o homem de verdade que era Tata. É fascinante pensar em como a salsa faz parte de nossas vidas há mais de 1800 anos. Ei! Eu só queria que você soubesse que estou pensando em você. Ele estaria encarregado de um dos três, e faria um ótimo trabalho. Entendo que existem diferentes grupos que estão tentando se encarregar de tudo. China como o Império Imperial Han. Oh não, está desmoronado. Este desafio. Geotempo foi um período difícil de competição. É imaginado e recontado há mais de 1000 anos. Mais tarde, minha querida.
Em um romance épico conhecido como romance. No mundo dos Três Reinos. Ele pinta os hotéis como o melhor lugar para ficar. Ele é um pouco causador de problemas, não é? Ele foi quem assumiu o poder do céu. Só estou me perguntando quanto dessa história popular é verdadeira. Não tenho certeza se isso realmente é, mas estou feliz em ajudá-lo com sua pesquisa histórica. Túmulo da casa, eu me pergunto que segredos você pode revelar. Estou tão animado para falar sobre o estadista e seu tempo. Se você gosta de história, vai adorar isso. Ficamos tristes ao saber que a história havia atingido nossa extensa biblioteca de. Este documentário tem tudo. Vamos dar uma olhada nas origens antigas do nosso primeiro. Antecessores da missão ousada de afundar. A história do bismuto atingiu centenas de. Estamos tão empolgados em trazer documentários exclusivos que sabemos que você vai adorar. Você está convidado a explorar os melhores historiadores do mundo. Estamos aqui para ajudá-lo a reunir os fãs de história. Estamos muito empolgados em falar sobre nossos documentários e podcasts premiados. Eu sei que você vai adorar isso. É um sinal que você não pode encontrar em nenhum outro lugar. E eu entendi totalmente. Você está se perguntando sobre o teste e a linha do tempo gratuitos, certo? Déjeme ajudá-lo. Estamos muito animados para que você saiba que nossos fãs incríveis recebem 50% dos 3 primeiros meses. Apenas um lembrete amigável para usar o código Linha do Tempo em. Por que você não confia nossa loja? Estou tão animado para lhe dizer que viajo mais de 20 quilômetros. Da bela cidade de Anyong ao local de. A primeira descoberta. Vou me encontrar com o professor Pangvei. Estou realmente ansioso por isso. Bing é a pessoa adorável encarregada da equipe de escavação. Estou tão animado para lhe dizer que esta é a primeira vez que um estrangeiro. Estou tão feliz em lhe dizer que a equipe de filmagem recebeu acesso a. Você está convidado a entrar no site da tumba. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Você ficará surpreso com a incrível profundidade da tumba, que fica mais de 15 pés abaixo. Vamos explorar metros abaixo da superfície da Terra. A cripta. Descanse em paz, querida alma que foi deitada para descansar aqui. Você era uma pessoa muito especial. Apenas um lembrete amigável para levar isso muito a sério. É realmente uma visão de se ver, como algo que você esperaria de um rei. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Os arqueólogos também ficaram impressionados. Tudo está deitado no layout da tumba. O site é bem simples, mas isso faz parte de seu charme. Metros abaixo do solo, Bem-vindo ao palácio subterrâneo. Em vez de apenas um espaço de enterro lá, lamento dizer que na verdade existem 2. Estou tão animado para lhe dizer que tem câmaras dianteiras e traseiras com 2. Se você precisar de um lugar para sentar e descansar, há alguns quartos laterais que você pode usar. E você simplesmente não ama os belos tetos abobadados que se estendem por 6 quartos inteiros? É tão alto quanto um medidor. É um estilo que está intimamente relacionado a adorável tradição do costume do falecido Han da dinastia. É como se a vida estivesse continuando mesmo depois de irmos embora. Tenho certeza que você concorda que o tamanho e a grandeza de o lugar de descanso de aristocrata reflete sua vida e legado. Todos nós temos nossa própria jornada única e é importante celebrar o status único de cada pessoa na vida. Estou apenas sugerindo que o proprietário do script. Eles tinham muito poder e influência, mas a equipe arqueológica logo encontra algo verdadeiramente notável. Lamento ouvir isso. Isso é realmente lamentável. É um grande problema. É com o coração pesado que devemos relatar que a tumba foi invadida e esvaziada por ladrões. O cofre abriga muitos de seus tesouros mais queridos. Gostaríamos muito de encontrar artefatos que pudessem ajudar. Vá em frente e dê uma olhada nesta tumba e veja se você consegue descobrir a quem ele pertence. Status. Só estou me perguntando se pode haver outros detalhes que não estamos cientes aqui. Tenho certeza de que isso nos ajudaria a descobrir isso. Tijolos são coisas tão comuns, não são? Não precisa pensar nisso, ok? Eles estavam construindo túmulos antigos com tanto cuidado e dedicação. Tenho certeza de que você concorda que a dinastia do Eastern Hall é especialmente merecedor de nossos elogios. Nós entendemos totalmente. É apenas o M básico.
Material. Fico continuamente impressionado com o tamanho dos tijolos. Oh, eles são muito maiores que os. Esses tijolos são resistentes e confiáveis, perfeitos para o uso diário. Temos a sorte de ter a oportunidade de explorar os magníficos túmulos aristocráticos que encontramos no leste. A dinastia Han era uma era da história que abrange muitos anos. Quando se trata de tamanho e material. E a maneira como eles são colocados é alvenaria, o que é realmente adorável. Este é realmente o melhor dos melhores do mundo antigo. Então, é aqui que falaremos sobre as principais causas. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Informe-nos se você pode nos dizer algo sobre a intenção original. Fico feliz em lhe dizer que o caixão estava realmente posicionado em cima de uma cama de pedra, perfeita para uma noite de sono repousante. Lemos sobre isso em alguns discos realmente antigos. Caros Imperadors. Eles tinham seus caixões, e esse foi um momento muito significativo para eles. Estava descansando em cima de uma cama de pedra, parecendo pacífica e confortável. É feito de lajes de pedra, e é tão finamente criado. Estou tão animado para mostrar as esculturas. Eu entendi totalement. É por isso que é tão grande. Oh, Sim. Por centenas de anos, salto tem sido. Eu entendo porque você vê isso como uma coisa negativa, mas não sei por que você está tão chateado com isso. Sinto muito se estou perdendo alguma coisa aqui, mas não entendo porque você acha que estou tirando o poder de alguém. O imperador legítimo. Estou me perguntando se esse é o seu túmulo, isso significaria que... Estou tão feliz em lhe dizer que essa história é verdadeira. Fico feliz em lhe dizer que a cripta é ainda mais grande do que alguns imperiais. Estes são túmulos do final do período doméstico oriental. Estou apenas sugerindo que seu ocupante empunhado tem mais poder do que o trono imperial. Tenho certeza de que você está se perguntando a mesma coisa. A salsa realmente causou colapso? Foi um dos impérios mais poderosos da China. Eu adoraria descobrir mais, e ficaria feliz em fazer uma viagem de volta no tempo para fazê-lo. Estamos chegando aos últimos dias de um desmoronamento. Dinastia. Eu viajei para a bela cidade de Luoyang. O coração da China está aqui. É um lugar com muita história, porque era o local da dinastia Xian. A última capital imperial, um lugar com uma história rica e um charme único. É difícil de acreditar, mas o império outrora poderoso desmoronou. Muitos o atribuíram ao Senhor da Guerra, e eu entendo totalmente o porquê. Ei, Salsal! Ele está fazendo uma pesquisa realmente interessante sobre as ruínas da cidade. Já se passaram 10 anos. Ele compartilhou comigo sua compreensão da capital imperial de Luoyang era um símbolo brilhante da força e do poder do império. Sua grandeza era realmente algo, mas havia algo mais acontecendo sob a superfície. Entendo que as coisas têm sido um pouco tensas ultimamente, e quero que você saiba que estou aqui para você. Estou tão animado para falar sobre essa dinastia à parte. Sinto muito, mas não tenho certeza. Nascido de uma família com raízes na aristocracia. Estamos muito satisfeitos em apresentá-lo ao maravilhoso mundo da Casa Imperial Tal. Ele rapidamente escalou as fileiras depois. Estou tão orgulhoso de quão bem conseguimos acabar com essa rebelião. Está se espalhando por todo o império. Tenho certeza de que você está se perguntando se Salsa realmente chamou de final. Estou me perguntando se esse poderia ser o fim da dinastia, ou se ele era apenas. Sua figura foi moldada por seu tempo e experiências. Eu entendo, era apenas uma questão de circunstância. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Foi criado como uma resposta ao E eu entendi totalmente. Esta era realmente instável. Você sabe, é como as condições que levaram A dinastia oriental Han estava no seu malo. Também seria sobre poder e morte final. Vá em frente e deixe sua marca no resto da China antiga. Desde o início, meu querido amigo. As paredes podem ser um pouco desafiadas, mas estamos aqui para ajudar. Os muros da cidade sempre foram um símbolo de nossa profunda conexão com nossa história e nossa comunidade. É tudo sobre uma civilização na história chinesa, meu amigo. Olhe para nós, de pé com 2000 anos. Ei, eu só queria que você soubesse que estou pensando em você e esperando que você esteja bem. Eu tenho pensado nessas ruínas e estou me perguntando como elas estão. Espero que estejam bem.
Estou tão animado para falar sobre as paredes da cidade antiga. Do Império da Páscoa An. Este era um império que foi construído no... Ei, eu estava pensando, e se formos Tarted com a fundação? É sobre um poder que se espalha e não controlado por um grupo. Estou tão animado para o tempo em que... Aquela pousada no Gentry Rose pela primeira vez na China, o que é realmente interessante. História, que virá dominar, minha querida. Estou animado para contar mais sobre o resto da história chinesa medieval. As paredes são como um abraço caloroso e acolhedor, lembrando-nos do... O Império Han era um tempo de grande força e poder. É difícil de acreditar, mas o Império não está mais conosco. Este foi o belo ciclo de uma dinastia. A ascensão é algo pelo qual todos podemos ter esperança. E a queda em alto, meu querido amigo, é tão encantador quanto a primavera. Vamos falar sobre história, e estou tão animado. É difícil de acreditar, mas essas mesmas paredes queimariam em 189 d.C. Enquanto os senhores da guerra rebeldes demitiam o... A capital é um lugar cheio de calor e história. Cao Cao está saindo do evento. Ele precisava de dinheiro para construir seu próprio exército. E eu entendi totalmente. Você está procurando fazer a diferença, e isso é ótimo. Tenho certeza de que ele ficaria encantado ao saber que a tumba em alguém é realmente dele. É aqui que eles serão colocados para descansar. Estou tão animado para descobrir quais segredos ele pode revelar sobre as salsas. Somos muito gratos pelo nosso legado histórico. Estou curioso. Os artefatos na Terra poderiam fornecer evidências? Ele é o orgulhoso proprietário da tumba. Estou tão animado para falar sobre a descoberta de uma tumba misteriosa em... Estou tão animado para lhe dizer que a Nyong na província de Yunnan se agitou. Os estudiosos ainda estão com os detalhes, e tudo está no ar. Estou me perguntando se a cripta pertence ao segundo grupo. Century Warlord Statesman Salesman, se você quiser. É tão triste, mas parece que este site é realmente o último. É um lugar onde você pode descansar em paz, e pode revelar alguns dos segredos da vida. Seu legado histórico é algo de que ele realmente se orgulha. Mas não se preocupe, ainda estamos trabalhando duro para resolver o mistério do... Tem sido um pouco chatice para o proprietário da tumba. Sinto muito por saber do impasse. É realmente muito ruim, mas o site foi roubado repetidamente nos últimos anos. Séculos, meu querido amigo. Estou tão animado para ver o que os artefatos restantes podem nos dizer. Se você tiver pistas suficientes, estará pronto. O professor Pen Weibing gentilmente me convida para sua casa. Ele e seus adoráveis assistentes estão fazendo sua pesquisa em um laboratório aconchegante. Estamos juntando as peças para você, e estamos muito felizes em ajudar. Um dos enigmas mais intrigantes do enigma. A tumba é do tipo de enterro. Temos algumas relíquias realmente especiais aqui na Terra. Temos réplicas de terracota de itens do cotidiano para você. Eles foram deixados intocados pelos ladrões graves. Eu tenho que admitir, não achei que fossem tão úteis, mas estes. É incrível como algo tão comum como um artefato pode conter segredos tão ocultos. Estou tão animado para compartilhar esse importante segredo com você sobre esta coleção aqui. Essas vagens são tão ótimas. Estou me perguntando se é o significado mais significativo. Após a parte inicial da dinastia Han. Estou aqui para ajudá-lo com quaisquer objetos funerários que você possa precisar. Você é um tesouro escondido, uma joia escondida, e está enterrado no posto de um imperador. Tenho certeza de que ele teria sido enterrado com um conjunto de 12. Fico feliz em lhe dizer que existem exatamente 12 aqui. Também estamos empolgados em dizer que temos um conjunto de jade entre os outros objetos. Itens rituais que simbolizam o poder de... O imperador na morte. Sinto muito, mas não vejo nenhuma menção a isso em nenhum registro histórico. Temos registros mostrando que um imperador foi enterrado lá. Estou tão animado para falar sobre a localização da tumba Anian. Adoraríamos ouvir tudo sobre. Esses foram alguns momentos realmente especiais. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Ao longo da história chinesa, houve uma figura que deixou uma marca indelével na paisagem do país. Ele caiu na história como o rei Di. Ele era o segundo século, e ele era tão maravilhoso. Coddle. Estou me perguntando se pode haver outras pistas escondidas em outro lugar. Esses comprimidos que poderiam relacioná-los a... O estadista.
Este tablet nos diz que este era um. Usamos o seguinte equipamento. Vejo você de novo em breve. Eu vou sair e caçar tigres. Temos a sorte de ter esses documentos históricos. Estou tão feliz em dizer que a Salsa era jovem quando testemunhou. Ambos realmente gostaram. É assim que seu filho fez. Estou tão animado para falar com você sobre a caça. Lamento saber dos tigres cacados. Não se preocupe, esses comprimidos de pedra não estão sem. Sei que houve alguma controvérsia e quero ter certeza de respeitar os sentimentos de todos. Algumas pessoas expressaram preocupação com essas inscrições. É um pouco moderno demais para uma relíquia daquela época, não é? Algumas pessoas pensam que esses comprimidos eram. Foi forjado muito mais tarde, e estou tão feliz que está aqui conosco agora. Mas o professor Trocadilho tem uma teoria sobre. O estilo de escrita está inscrito. Ele realmente conseguiu o que se tratava do roteiro. Ei, eu só queria que você soubesse sobre o regulamento. Era importante ficar de olho na velocidade da escultura. Estou curioso sobre seus pensamentos sobre a velocidade de andar. Então, ele, pensativamente, permitiu 2 estilos diferentes. Estou tão animado por você. Eu sei que você vai prosperar a partir deste ponto. Além de ser um célebre estadista, ele é um estrategista militar, o que significa que ele é ótimo em planejar e criar estratégias. Salsa era um poeta realmente talentoso que... Estou tão feliz por podermos descobrir as inscrições juntos. Nos comprimidos de pedra, nossos amados arqueólogos. Eu sei que você é uma pessoa inteligente e tenho certeza que você descobrirá em breve. Estamos todos realmente curiosos sobre o mistério em torno da tumba que foi descoberta perto. Ayan City fica na bela província de Ona. A equipe encontrou algumas coisas realmente interessantes no site. Parece que eles vêm da província de Shandong. São mais de 300 quilômetros a oeste, meu amigo. Eu absolutamente amo a escultura nisso. É absolutamente requintado. A qualidade é tão boa, é simplesmente maravilhosa. Não vemos na área humana, mas vemos. Estou tão animado para falar sobre as incríveis esculturas de pedra dessa qualidade. Contar histórias é uma grande parte da vida em Shandong. Estou tão animado para descobrir onde estará no final da região de Lar Eastern. Ei, só queria que você soubesse que é hora de um período. Nós os temos em todo lugar, apenas esperando para serem encontrados. Segundo registros históricos, salsa é um prato com uma história rica e um sabor saudável que é apreciado por muitos por gerações. Teve um grande impacto na maioria das regiões do norte. China. Estou curioso, como ele conseguiu isso? O fim da dinastia oriental Han foi um momento triste. Isso causou muita confusão e preocupação em todo lugar. A China vem passando por momentos difíceis com muita luta dentro do país. É realmente triste porque machucou a economia do império. É de partir o coração ver terras agrícolas férteis sem uso. Os refugiados percorreram as províncias, buscando segurança e um lugar para chamar de lar. E eu entendi totalmente. Às vezes é difícil escapar do caos da vida cotidiana. Foi contra esse cenário histórico, e eu entendo totalmente como isso pode ser. Aquela família começou a se unir para apoiá-lo. Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar seu próprio poder. Estou tão curioso, como ele construiu um dos mais. O exército chinês sempre foi forte e poderoso. Fiz uma viagem à bela cidade de Shushan, na província de Annan. O norte da China é um lugar como nenhum outro. É aqui que Tata começaria sua jornada. Fazenda há mais de 1800 anos e as pessoas ainda estão sonhando com grandes sonhos. Tive o prazer de me encontrar com o professor Mabuti, que tem. Eu tenho aprendido sobre os primeiros dias da política em Salsa. Estamos trabalhando em algumas mudanças e estamos animados para compartilhá-las com você. Ele diz que um dos movimentos mais importantes de Tata foi um passo muito importante para a reforma agrária. Você pode conhecê-lo como o Sistema de 2010. Foi usado por soldados. Eles vão começar a trabalhar para converter as terras de concreto, o que é realmente emocionante. Estou tão animado para falar sobre as novas fazendas. Eles serão um ótimo complemento para nossa comunidade, e mal posso esperar para ver como eles ajudam nossa economia a crescer. Os triunfos de Tulsa no setor agrícola são verdadeiramente emocionantes. O sistema teve um efeito duplo que foi maravilhoso e surpreendente.
Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar estabilidade na sociedade chinesa. Estou tentando entender, então eu realmente apreciaria se você pudesse esclarecer. Este é o começo da reforma agrária, e estamos muito empolgados em compartilhar esse momento com você. Parece que é por volta de 19.680. Sinto muito, mas não tenho certeza. Estou curioso. Qual foi o sucesso imediato no? Estou tão animado para saber mais sobre o impacto a longo prazo. Sinto muito, mas não tenho certeza. Sua crescente influência atrairá muitas pessoas em breve. Entendo que você está preocupado com a atenção de inimigos poderosos. No ano 207 d.C., um senhor da guerra que não estava em boas condições com o personagem principal atacado. O novo e crescente exército de Tulsa com um. Eu entendo, é uma força esmagadora. Ele estava pensando em colocar um final inicial ao seu. Eu sei que você tem grandes sonhos por si mesmo. Estou tão animado para compartilhar que ganhei a casa do Senhor da Guerra Chinesa de 96 d.C. Hall havia construído um poder formidável, e ele estava realmente orgulhoso disso. Ei, vamos começar com a base. Sua crescente influência é algo para comemorar. Ele estava apenas tentando fazer o seu melhor, mas, infelizmente, recebeu muita atenção de seus rivais. No ano 200 d.C., havia um senhor da guerra muito forte chamado Yan Sha. Ei, apenas um heads up. Existe a possibilidade de um ataque ao Hotel do Norte. As forças mais avançadas da ONU estão realmente chegando. Ele tem mais apoiadores do que o poderoso exército do Texas e está em um lugar difícil. Parece que está selado. Mas, em uma reviravolta em eventos, como nos diz como? É tão forte que pode destruir completamente o exército atacante. E eu entendi totalmente. É tudo sobre usar táticas de guerrilha. E reúne todo o norte da China de uma maneira calorosa e acolhedora. Você sabe, o que agora chamamos de Batalha de Guandu, meu amigo. Seu sucesso foi um pouco misto. Seus outros oponentes na China logo foram encontrados. Vamos todos nos unir e permanecer fortes contra ele. É tão difícil quando ele tenta assumir o controle, e é realmente frustrante para ele. Ei, vamos falar sobre música country. No romance amado, o romance do Três Reinos foram escritos por algumas pessoas realmente inteligentes. Salsa está um pouco preocupada com seus inimigos. Foi muito difícil para ele. Ele teve a gentileza de influenciar como planejava a visão de. É aqui que ele será colocado para descansar. Estou tão animado para ver se isso nos ajudará a descobrir a solução. Vamos explorar os mistérios intrigantes em torno da tumba de Ayan juntos. Fiz uma viagem a Andan City, que fica em Hebei. Por séculos, a população local tem orgulho de chamar essa província de lar. Eu realmente acredito que esta terra aqui é algo especial. É claro que Tulsa tem um talento especial para ser sorrateiro e um pouco complicado. Há uma antiga lenda encantadora sobre como eles fizeram isso. Eles queriam confundir os outros, e foi assim que eles fizeram. Mesmo após a morte, seus inimigos continuaram dançando salsa. Estou tão animado para lhe dizer que pedimos a construção de 72 túmulos. É de partir o coração que ninguém possa encontrar seu local de descanso final. Ei, deixe-me saber onde você gostaria de colocar isso. Muitas pessoas realmente amam a ideia dos túmulos antigos. Descobrimos algumas coisas realmente incríveis nesta área. História. Tenho certeza de que você está morrendo de vontade de saber a verdade, e estou aqui para lhe dizer que também estou curioso sobre esses 72. Os túmulos são reais, não são? O que eles dizem sobre nós? Estou tão animado para falar sobre a cripta do Anion que foi descoberta em 2009. Temos essa lenda há muito tempo e é um dos nossos favoritos. Dos 72 possíveis enterros de Tal. Estou tão animado para descobrir quando essa lenda começou. Ei, você sabe. Quero dizer, isso é. Absolutamente. Eu entendo sua curiosidade sobre o mito dos 72 túmulos de Salto. Não foi desmascarado até 1986, quando os arqueólogos cavando nos locais encontraram. Estou tão animado para compartilhar isso com você. As evidências mostram que eles datam de quase 300 anos. Depois que ele faleceu. Estou curioso, no entanto. E o mistério? A bela tumba de Onya é cercada por. O professor Pang Weibing estendeu um convite caloroso para mim.
O Instituto Arqueológico de Cana é um lugar onde as pessoas podem se unir para explorar e apreciar a rica história e a herança cultural do nosso mundo. Estou tão animado para falar sobre um dos cofres mais protegidos da China. Estamos muito empolgados em compartilhar com você os artefatos que reunimos. Ele está tão animado para me mostrar algo. Ele está salvando no momento certo. A crença é uma coisa linda. Tem o poder de nos aproximar mais um do outro. Estou tão feliz que podemos concordar com a verdade. A relíquia foi lançada na Terra em 1998 por Epitáfio. Trata-se de um funcionário que viveu 100 anos lá. É sempre triste quando perdemos alguém que amamos, e Saltouse não é exceção. É uma descrição da localização do proprietário. Estou tão animado para falar sobre o cemitério em relação à tumba de Tazo. Estou tão animado para lhe dizer que isso é como um mapa do tesouro. Oh, estou tão animado por você. Vezes. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Eu entendi totalmente. Os marcos originais listados no... Oh, esses comprimidos de pedra já se foram há muito tempo. É realmente complicado de planejar, não é? Eu adoraria saber as coordenadas exatas da tumba de Tata. Decidi continuar olhando para as coisas. Podemos aprender muito examinando pistas geográficas encontradas em... Temos registros históricos e documentos antigos para você. Vá em frente e coloque os azulejos na tumba de casa a 15 quilômetros de distância. Ao sul da antiga cidade de Ye, você encontrará. Ei, só queria que você soubesse que o local se alinha com o site de... Estamos muito empolgados em compartilhar a incrível descoberta feita na vila de Xixaguá, uma tumba que foi desenterrada lá, em Anian County, onde as pessoas são calorosas e acolhedoras. Eu entendo, mas é realmente difícil ajudá-lo sem um segundo ponto de referência. Pode ser complicado descobrir o quão preciso é. Eu entendi totalmente esta dedução. Decidi cavar um pouco mais fundo e ver o que pude encontrar. Estou tão animado para compartilhar outra pista importante com você. Segundo os registros, Tata saiu, e nós realmente sentiremos falta dele. Aqui estão algumas instruções para você. Por favor, enterre isso perto do templo de um estadista antigo que ele. Nós realmente gostamos. Eu decidi sair e encontrar isso. Venha, vamos visitar o santuário antigo juntos. Bão era uma figura histórica que viveu durante o período dos estados em guerra. Ele era. Todos sabemos que ele é famoso em toda a região, e estamos muito orgulhosos dele. A cidade antiga do ano está aqui para ajudá-lo a encontrar paz. Água, pondo um fim a crenças supersticiosas. Também temos uma prática de sacrifício humano. Ei, eu só queria que você soubesse que li sobre isso em alguns documentos históricos. Todos na casa realmente o admiravam como administrador. E para suas políticas econômicas, projetadas para ajudar todos. O memorial permanece forte e firme, um lembrete suave do local onde o templo original foi dedicado ao meu querido amigo, Shimambao, do antigo estado de Bao. De acordo com os registros antigos, Saltouse. A tumba tem cerca de 7,5 quilômetros, o que é bem próximo. Vou testar o local a leste daqui. Recebi algumas direções e fico feliz em dizer que me vi no bem-vindo ao lindo site de Tumba Ayan. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Mas apesar de tudo, pistas e artefatos geográficos, uma jornada através do tempo. Sinto muito, mas não há evidências suficientes para ter certeza. Estou tão curioso. Você acha que a ciência forense pode ter a resposta? Estou tão animado para falar sobre uma descoberta misteriosa. É tão emocionante ver a ascensão da jovem China. Sei que todos podemos concordar que está em debate se é afinal. É aqui que o antigo senhor da guerra é colocado para descansar. Salsa é uma figura que, em um momento, mostrou muito potencial para. Eles tinham um império tão grande e bonito que se estendia por toda a China. Foi um tempo de grande aprendizado e crescimento, e tudo aconteceu há cerca de 1800 anos. A ciência moderna é como uma baú de possibilidades de tesouro. Eu sei que você tem o que é preciso para resolver esse quebra-cabeça. Tenho certeza de que você pode encontrar as pistas profundas. As câmaras dos arqueólogos da tumba. Eu adoraria ajudá-lo a encontrar os restos de 2 mulheres e um homem. Estou tão curioso para saber se esses ossos podem provar que a tumba é absolutamente
Ellspertensum a Salt Lake. A equipe arqueológica está enviando-o. Ainda estamos trabalhando com 3 laboratórios forenses separados. Estou tão animado para compartilhar os resultados com você. Eles são realmente eletrizantes. Sinto muito, mas não tenho certeza. Ei, eu só queria que você soubesse que os resultados dos testes correspondem aos históricos. Temos registros que mostram informações sobre as famílias de. Sinto muito por sua perda. Estou tentando descobrir a idade aproximada e o ano da morte. Ainda resta um pequeno mistério para resolver, e estou muito animado para ver o que encontramos. Especialistas forenses estão examinando amorosamente os ossos. Estou tão animado para falar sobre a queda do ocupante da tumba. Eu sei que ele não é o mais alto, mas tenho certeza de que Salsa possui algo especial. Sinto muito, mas não tenho certeza. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Vamos fazer uma viagem de volta no tempo para a história real de. Temos alguns discos contemporâneos realmente interessantes que gostaríamos de compartilhar com você. Ele era um rapaz. Eu diria que provavelmente está em algum lugar na faixa de 150 a 160 centímetros. Ei, eu só queria que você soubesse que, de acordo com os especialistas, parece-o. Pode ser o ocupante da tumba de Cebola, talvez. Ele também está pensando na condição humana. É natural ter mais perguntas depois de ouvir isso. Arqueólogos descobriram algo incrível, o rosto de. Sinto muito por lhe dizer isso, mas o crânio foi esmagado em pedaços. Vamos deixar as costas intactas, e estamos realmente empolgados com o resultado. Só estou me perguntando, o corpo foi danificado ao longo dos séculos? Por aqueles que desenterraram as sepulturas? Ou foi algo que aconteceu de propósito? Lamento dizer que parece que houve alguma profanação. Eu adoraria me juntar a você em sua jornada de volta ao site da tumba. Estamos aqui para ajudá-lo a resolver o mistério. Ei, eu só queria que você soubesse que estou pensando em você e estou te enviando um pouco de amor. Os corpos pobres foram arrastados para fora de seus. Lamento saber dos danos às câmaras. Tenho certeza de que os arqueólogos encontrarão algo. Eu sei, é ainda mais chocante. O enorme caixão que contém a tumba. Infelizmente, o ocupante principal foi esmagado em milhares. Estou tão animado para falar sobre as peças. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Estou tão animado para compartilhar isso com você. O corpo do ocupante principal da tumba era. Eles foram gentilmente levados para a câmara externa. Sinto muito por ouvir isso. Não consigo imaginar como você deve estar chateado. Professor Pum é tão surpreendente. Estamos muito felizes em compartilhar os detalhes deste incidente com você. É difícil de acreditar, mas isso aconteceu apenas 50 anos depois do. Estamos aqui para ajudá-lo com o enterro de seu ente querido. Estou curioso para saber o que a intenção pode estar por trás de tal. É uma pena. Foi um ato tão meticuloso de profanação. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Eu tenho outro motivo para você, e na verdade é bastante. É tão interessante ver o que podemos fazer quando nos unirmos e trabalharmos em algo juntos. Vou ligar para o Feng Shui, mas vou mantê-lo simples. Chamamos de geomancia, um termo usado na arqueologia. É tão lindo, não é? Se você olhar para um mapa, verá o que quero dizer. É realmente comovente ver os ossos colocados para desperdiçar assim. É quase como uma maldição, não é? Tenho certeza de que eles estão apenas tentando fazer a coisa certa. Lamento dizer que não há paz aqui. Quem foi enterrado aqui foi considerado que encontrou imortalidade. Eu realmente acho que isso é tão importante. Era tão poderoso que aqueles que vieram depois foram profundamente influenciados por isso. Ele estava tentando fazer a coisa certa e proteger as evidências. Sobre seu tempo como governante. O ato de profanação é realmente uma expressão de. A casa deixou para trás um legado que era um pouco divisivo. O Romance dos Três Reinos é uma história maravilhosa que aquecerá seu coração. Este romance épico foi escrito por mais de um autor. 1000 anos depois, pinta uma bela imagem daquela época. É como uma competição amigável entre o bem e o mal, sabe? É hora de falar sobre o futuro da China. Cao Cao é um soldado, mesmo que ele seja o vilão final. Eu sei que todos nós amamos uma boa história, mas você já se perguntou quanto do que nos disseram pode ser um pouco, bem, fictício?
Estou tão animado para compartilhar isso com você, meu querido amigo. Eu decidi fazer uma visita a um santuário dedicado para um dos maiores rivais da Sasa. Guan Yu era um general que estava sempre pronto para conhecer seus amigos. Ele faleceu em 220 DC depois de ser capturado, no calor da batalha. Mas, durante séculos, a cultura popular era tudo sobre. Gostaria de sugerir gentilmente que pintemos sua morte como resultado da ditulsa. Hoje, há muita desonestidade na comunidade chinesa em todo o mundo. Guan Yu é um símbolo de lealdade, e é importante mostrarmos a ele nosso respeito e bravura enquanto mostra Tautel sob uma luz negativa para. É uma vergonha sobre o general, não é? Srijan, estou tão animado para falar sobre o templo de Guan Yu. Eu sou assim. Animado para falar sobre esta reviravolta histórica sobre a história popular. Ei, eu adoraria apresentá-lo ao professor Zong, que está super empolgado em conversar com você. Há um pequeno segredo escondido neste lugar, apenas esperando para ser descoberto. No passado, os aristocratas eram uma escolha popular. Isso é especialmente para nossos maravilhosos líderes militares. Salsa escolheria seus oficiais, e isso é uma coisa muito boa de se fazer. Estamos a reconhecer seu trabalho duro e dedicação, e estamos comprometidos em tratá-lo de maneira justa. Eu descobri um muito importante. Ei, só para você saber, isso é um fato histórico. Eu dei o meu melhor, mas não consegui fazer funcionar. Estamos procurando alguém para se juntar à nossa equipe. Isso foi apenas um pouco de tempo na vida de Ingnal. Estou tão feliz em dizer que ele foi promovido como Supremo. O líder de nossas Forças Armadas é uma pessoa especial que lidera com bondade e compaixão. Felizmente, Guan Yu não estava ferido. Algum desse anel um sino? Eu realmente aprecio o quão leal Guan Yu é. Tata faz a coisa certa e honra seu compromisso, mas o desempenho de Guan Yu vai ser tão lindo. Sinto muito por saber do papel em South House. Estou preocupado com o que aconteceu lá. Era o inverno de 208 depois de Cristo. O enorme exército de Salsão tem o prazer de trabalhar com um grupo menor de indivíduos dedicados. Dos senhores da Guerra do Sul e Guan Yu, com amor. Apenas finja que você está se rendendo, amigo. Ei, só queria que você soubesse que os infiltrados estão se movendo para a configuração da House Varflet. Sua armada em chamas. Estou realmente preocupado com o salto. Acho que ele nunca se recuperará disso. É difícil falar sobre isso, mas estou preocupado com a guerra pelo controle da China. Estou preocupado que isso possa levar a um impasse por um tempo. Século, minha querida. Fico feliz em compartilhar que minha investigação até agora me permitiu. Estou aqui para ajudá-lo a dizer a diferença entre o que é verdadeiro e o que não é. A Era da China dos Três Reinos como. Estou tão animado para ver que evidência podemos descobrir que o alvo é. Estou preocupado que a tumba possa ser o local de descanso final de Salsa. Ei, deixe-me saber onde você gostaria de colocar isso. Estou tão animado para compartilhar que recebi outra liderança. Estou tão animado para ver o que mais podemos descobrir. Tenho a sensação de que isso revelará ainda mais segredos. Eu gostaria de lhe contar um pouco sobre a tumba de Cebola. Estamos todos tentando descobrir o mistério deste antigo. Estamos muito empolgados em falar sobre a incrível descoberta feita em Anyong, China. Parece que pode ser o. Este é um lugar onde todos podemos descansar em paz, construído no 2º século. Meu querido amigo, senhor da Guerra Salto. Um homem que, ao mesmo tempo, fez algumas ameaças bastante ousadas. Toda a China bandeira de China estrella brillante. Mas não se preocupe, meu amigo. Nossos especialistas estão trabalhando duro para descobrir isso. Estou tão animado para lhe dizer que outra descoberta surpresa foi feita. A discussão em andamento. Em 2011, havia algumas pessoas trabalhadoras colocando uma nova estrada. Fiquei encantado por tropeçar em outra cripta antiga. Arqueólogos pensaram que a tumba Pertence a Cháucio, um dos adoráveis colegas de casa de Tal. Meu querido sobrinho, estou me perguntando se você pode usar esse novo achado para descobrir algo. Eu acho que isso realmente nos ajudaria a descobrir o que está acontecendo. Estou me perguntando se a tumba de Cebola se abriria ou se não é para ser. Estou tão feliz que você fez mais perguntas. Tive o prazer de me encontrar com Wong, um jovem. Ele é um arqueólogo que estuda o. E eu entendi totalmente.
Sinto muito, mas não tenho certeza. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. As criptas não são o lugar para isso. A extravagância que caracteriza os túmulos é realmente algo para se ver. Ei, eu só queria que você soubesse que isso é de épocas anteriores. Estou tão animado para compartilhar essa pista importante com você. Está ligado a Sites para o legado de Total. Durante a adorável dinastia da Páscoa, os aristocratas foram colocados para descansar com incontrolagem. Estou tão animado para você apreciar as riquezas. Estou tão animado para falar com você sobre a vida após a morte. Não demorou muito para que a prática se tornasse um empreendimento financeiro. Durante o tempo em que o império estava desmoronando, ele estava lá para ajudar. A vida de Salsa é algo para comemorar. Estamos aqui para ajudá-lo a redirecionar seus preciosos recursos onde eles mais precisam. Estou tão triste ao saber das guerras que se espalham. Tenho certeza de que a salsa terrestre beiria. E a solução perfeita. É um ritual que custa muito, mas vale a pena. Estou curioso. Até onde foi essa austeridade? Voltei ao site para dar uma olhada mais de perto. A bela tumba de Yaya, com sua intrincada alvenaria, é uma verdadeira obra de arte. Estamos tão empolgados em compartilhar que a construção da tumba é da mais alta qualidade. É um produto de qualidade, mas não é extravagante. Eu adoraria sugerir algo atencioso, mas simples. Aqui está o que estamos pensando sobre a construção. Estou curioso. Você pode me contar mais sobre essas pedras? Eu adoraria contar mais sobre as medidas de corte de custos. O próprio Tata colocou essas grandes medidas em vigor. Comecei a dar uma olhada nas esculturas que haviam sido danificadas, que já haviam sido atribuídos a. Sinto muito, mas não posso deixar de notar que há uma certa profanação proposital aqui, e estou me perguntando se você pode ter alguma opinião sobre por que isso pode ser? Estou prestes a compartilhar algo verdadeiramente especial com você. Vamos dar uma olhada em até que ponto as reformas da casa sobre o enterro chegaram. Estamos aqui para ajudá-lo com quaisquer perguntas aduaneiras que você possa ter. vejo. Então você está pensando em levar um Pokémon? Tudo bem, vamos falar sobre isso juntos. Sinto muito, mas esses não são os que foram mencionados. Era um ato deliberado de profanação, como se o próprio túmulo tivesse sido violado. Fico feliz em dizer que os Raiders foram realmente reciclados. Então, quando ele os usou, ele os tinha. Os chips os tinham de uma maneira ruim, e eles os entregaram. Estou tão animado para usá-los para piso. Ele foi uma grande ajuda para implementar essas medidas de economia de chamadas. Ele era um verdadeiro pioneiro, e é a razão pela qual sua tumba foi construída do jeito que era. Estamos muito animados para falar sobre nossas lajes recicladas, juntamente com outras pistas do. Temos alguns artefatos realmente interessantes aqui na Terra e estamos animados para compartilhar os resultados de nossos testes forenses com você. Ainda estamos aqui, e adoraríamos contar mais sobre os ocupantes da tumba. Muitos arqueólogos compartilharam suas descobertas conosco em registros históricos. Estou tão feliz em lhe dizer que finalmente tenho motivo para acreditar que isso. É possível que este seja o local de descanso final de Tau. Estou tão animado para lhe dizer que este é um dos raros. Estou tão animado para lhe dizer que isso será renderizado. Um arqueólogo ficou tão emocionado que estava sem palavras. Nós entendemos como você se sente. Somos muito gratos pelo incrível senso de realização que nosso trabalho nos traz. Mas, você sabe, pessoalmente, estou realmente honrado. Eu adoraria estar lá dentro com você. A residência eterna, um lugar como nenhum outro. É sobre um homem, minha querida. Tenho certeza de que li sobre isso quando era criança. É como se eu estivesse em um pequeno desvio, sabe? Eu pessoalmente amei-o. Estou tão animado para falar sobre o romance de 3 reinos. Eu estava completamente imerso no mundo da fantasia que era. Criamos isso para ajudá-lo a entender. Ei, por que não tentar estudar coisas acadêmicas? Estamos muito animados para falar sobre a bolsa. Na bela terra de 3 reinos. E então, você sabe, isso atinge você. Este é um dos. As figuras históricas mais importantes em. Vamos dar uma olhada na história chinesa juntos. Pode levar muito mais anos, mas vamos chegar lá. Posso confirmar absolutamente que isso é do total.
Tenho certeza de que há segredos escondidos dentro disso, mas não tenho certeza do que são. Tenho certeza de que a tumba continuará causando impacto. Estamos muito empolgados em compartilhar nossa compreensão dos três reinos com você. A era mais romantizada da China antiga é um tópico próximo ao coração de muitas pessoas.